Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue esse vídeo, compartilhe com muitas pessoas, coloque nos seus grupos. Vamos então assim povoar a internet da Palavra de Deus. Nós precisamos ser a maioria ali, nesse meio, onde temos muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins e nós precisamos estar presentes. Por isso estamos aqui na meditação do Santo Evangelho. Hoje, dia 2 de outubro, hoje nós celebramos a memória dos Santos Anjos da Guarda. Então, na liturgia católica hoje, nós estamos meditando essa grande realidade de fé que são os anjos. Especialmente hoje, falando dos anjos da guarda. O texto que nós lemos do Evangelho, esse Evangelho de São Mateus, capítulo 18, de 1 a 5, depois o versículo 10, já é uma aula para cada um de nós. O finalzinho do Evangelho, Jesus está dizendo: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu, veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Bom, segundo os padres da igreja, os santos nos ensinam que esse texto nos ensina duas coisas a respeito dos santos anjos. Primeiro aqui é importante dizer o seguinte: é verdade de fé a existência dos anjos. Os anjos custódios ou os anjos da guarda, embora não seja um dogma de fé, é uma verdade que está expressa na vida da igreja e abundantemente na Sagrada Escritura. A igreja não precisou colocar os anjos da guarda como uma verdade de fé, porque nós já cremos, e é de fé crer na existência dos anjos. A existência dos anjos, sim, é verdade de fé, é dogma de fé. Então, essa grande realidade, os anjos, eles existem. São seres puramente espirituais. Nós falamos um pouco, quando meditamos dos santos arcanjos, dos coros dos anjos. E nós temos aqui Jesus dizendo e nos ensinando nessa palavra duas coisas importantes. Primeiro, que cada um de nós, ao nascer, e fala aqui dos pequeninos, ele tem um anjo. Os padres da igreja, nos ensinam que o anjo da guarda, ele nos é dado num instante mesmo que nós começamos a existir. Então, a partir daquele instante, nós já temos ali um anjo protetor, um anjo custódio, que irá nos custodiar durante toda a nossa vida e nos acompanhará também nos céus. Então, essa é a primeira verdade de fé, essa primeira verdade que nós aprendemos com esse texto bíblico, que desde o momento que a gente começa a existir, Deus ali, ele nos dá um anjo protetor. Nós, querendo ou não, sabendo ou não, se relacionando com ele ou não, ele está aí para nos conduzir, para nos guiar, para nos levar à santidade, para nos levar à glória do céu. Essa é a missão. Segunda coisa que esse texto bíblico nos ensina é que mesmo esses anjos que nos acompanham, eles não deixam de ver a glória de Deus. Então são os mistérios de Deus. Essa é uma grande realidade. E se nós formos pegar a Sagrada Escritura, meus amigos, nós vamos ver que a presença dos anjos, ela é abundante
na Escritura. No Antigo Testamento, se a gente pega, por exemplo, Gênesis capítulo 48, quando Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel, ele abençoa os filhos de José e, portanto, os seus netos. Jacó diz que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe essas crianças. Então Jacó atribuía a ele toda a salvação, tudo aquilo, todos os perigos que ele passou aqui na terra, ele atribui a ajuda e a custódia de um anjo que o acompanhava. Depois nós vemos no livro do Êxodo, no capítulo 23, uma outra passagem que, se você quiser tomar lá depois, quando Deus diz para Moisés: eis que envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Essa passagem aqui é maravilhosa, porque essa retrata bem a missão do anjo da guarda. Quando nós rezamos, por exemplo, no Santo Anjo, nós rezamos lá: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Essa é a missão do anjo da guarda, do anjo protetor que cada um de nós temos. Ele nos rege, nos guarda, nos governa e nos ilumina. Ele nos aponta o caminho para Deus. Está aí. Então Deus diz para Moisés: eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Mas o texto diz mais lá em Êxodo: respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde. Veja, Deus dando um conselho para Moisés: olha, eu vou mandar meu anjo diante de ti, obedece a ele, né? Não seja rebelde, não dificulte. Por quê? E aqui tem uma outra realidade contida aqui. Os nossos anjos da guarda, eles não interferem na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Então, como nos diz os padres da igreja, os santos, imagina a tristeza que aquele que foi enviado por Deus para custodiar a nossa vida e nos levar para a glória de Deus, quando nós somos rebeldes ou quando nós vamos para o pecado mortal deliberado e a gente não quer mudar de caminho, imagina como fica o nosso anjo. Por quê? Porque ele torce por cada um de nós. Ele fica ali, então ele não interfere na nossa liberdade. Mas se nós não somos rebeldes a ele, e se nós então temos um relacionamento com o nosso anjo da guarda, tenha certeza, a nossa vida será muito mais eficaz e muito mais tranquila, e a gente errará muito menos com certeza, se nós tivermos um relacionamento com o nosso anjo da guarda e pedir a ajuda dele, pedir condução, pedir direção, porque foi para isso que Deus... Olha, isso aqui, meus irmãos, mostra o grande amor de Deus por cada um de nós. Olha como Deus nos ama. Olha a que ponto Deus nos ama, a partir do momento que a gente começa a existir, Deus coloca um guardião para a nossa vida. E que não interfere na nossa liberdade, mas que está aí para nos ajudar. O texto de Êxodo diz: o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus, jebuseus e aos outros que eu vou exterminar. Então, tá aí para cada um de nós. É uma passagem maravilhosa. E por que não falar? Do livro de Tobias? O livro de Tobias é maravilhoso. O livro de Tobias, a gente pega a partir do capítulo 5, nós vamos ver lá que Deus, além do anjo que Tobias tinha, e há situações específicas, eu não diria extraordinárias, mas bem específicas, que além do nosso anjo da guarda, Deus ainda manda um anjo de patente superior para nos ajudar no nosso caminho. Foi o que aconteceu com Tobias. Tobias, ele nada mais, nada menos teve a ajuda do arcanjo São Rafael, que aparece para ele em forma de jovem. E aqui um aspas, né? Os anjos, eles podem aparecer em formato de pessoas.
né, em forma de seres humanos. Deus pode dar essa capacidade para eles. Eles podem aparecer. Foi o caso que aconteceu aqui com Tobias, né? O anjo aparece e ele não sabia que era o arcanjo Rafael que estava com ele. O arcanjo cura ele, cura o pai dele, Tobit, ajuda ele na situação com Sara, que já tinha se casado 7 vezes e o demônio tinha matado os 7 maridos de Sara e ele tinha medo de que ele fosse o 8º. Então Rafael diz para ele: não, eu vou te ensinar como você deve fazer. E eles casam, mas eles consagram os 3 primeiros dias a Deus e se mantêm em oração, afugentando, seguindo as ordens. Olha que bonito! Seguindo as ordens de Rafael, eles então põem o demônio em fuga. Ah, meus irmãos, como nós venceríamos muito mais batalhas se nós nos relacionarmos e se nós pedirmos a ajuda aos anjos de Deus. Porque veja, São Paulo é muito claro. Ele diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Há uma luta espiritual. Essa luta não é carnal. Essa luta não se trava aqui, nesse mundo material. Não, é uma luta espiritual. E luta espiritual nós só vencemos com armas espirituais. Essa arma não é material. Então, junto com a oração, nós temos aí o quê? A ajuda dos santos anjos de Deus. O capítulo 10 do livro de Daniel fala lá quando Daniel faz o seu jejum, né? E é dali que vem o jejum de Daniel durante 21 dias. No final do texto, Deus fala para ele: já no primeiro dia do seu jejum, a sua oração foi ouvida. Mas ele, o mal, me resistiu durante 21 dias, até que Miguel chegou e acabou com a farra. E resolveu o problema. Ora, isso está nos ensinando algo. Veja, a oração de Daniel tinha sido atendida já no primeiro dia, mas a vitória não tinha chegado. Havia uma resistência. Tinha um demônio ali que não deixava a coisa andar. Até que chegou Miguel e expulsou todo o mal. Então, para nos dizer que a luta ela é espiritual. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Não são os nossos irmãos que são nossos inimigos. Nós só temos um inimigo, que é o demônio e seus anjos, que são milhares, que são milhões, que são miríades. A nossa luta é contra eles, mas os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com ele. Então está aí. Hoje nós precisamos ter mais relacionamento. Hoje que celebramos a memória dos santos anjos da guarda, vamos então agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nos dado tão grande dádiva e tão grandes protetores que caminham conosco e que têm uma única missão, com que a gente chegue à glória e à felicidade plena em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.